Boa noite. Gente, hoje eu tô bem despenteada. Vocês vão ter que me engolir. Cabelo hoje acordou revoltadíssimo. Eu tenho culpa se a criatura tem livre-arbítrio? Saudade de vocês. Boa noite para todo mundo. Que alegria estar com vocês novamente. Vou chamar aqui já logo a nossa companheira de live para dar boa noite para todo mundo. Oi, boa amor. noite! Bom, tá aqui, pessoal, falando de evangelização. Isso é muito bom, contando com vocês aí no chat. Saudade de você também, Laila. Esse mês demora a passar, hein? Nunca vi desse tanto. Para a gente começar, vamos agradecer aos nossos parceiros que transmitem, né, a nossa live também para esses rincões do Brasil. E hoje eu tô sem a minha colinha, mas todo parceiro sabe que é parceiro, então hoje vai ficar sem cola. No final eu volto a agradecer e cito o nome de todo mundo, tá certo? Não puxem a minha orelha. Para os nossos companheiros que não conseguem nos ver com os olhos físicos, né? Da hashtag pra cego ver. Meu nome é Laila Dio, eu sou da pele branquinha, o cabelo bem curtinho, todo cacheadinho, e hoje ele tá hiper revoltado. Estou com uma camisetinha salmão que tem um gatinho branco desenhado cheio de coraçõezinhos. Atrás de mim, uma parede branca, uma tomada e a moldura de um espelho. Você tá sem som, amiga? Sem som. Eu sou Gisele Marques, que esqueço de ligar o som. Tenho a pele branca, tenho o cabelo abaixo dos ombros. Atrás de mim tem uma parede totalmente branca, sem nada de detalhes. Estou com uma camisa azul. Estou de batom rosa. Que chique! Hoje nós vamos falar de um assunto que foi muito pedido por vocês, um tema muito pedido por vocês, né? A questão da família e da evangelização. Quem aqui, qual evangelizador, não acha que toda família deveria participar mais, deveria ajudar mais, deveria dar mais palpite, deveria estar lá, deveria. Pois é, hoje nós vamos ouvir a família. Ei! A família vai vir dar o testemunho dela. Que delícia! O que será que eles esperam de nós? Porque a O gente que espera será que muita eles vão coisa deles, falar? né? E a gente espera muita coisa deles. O que será que eles esperam de nós? É hoje, gente. Hoje nós vamos saber. Para a gente iniciar, como sempre, né? Nós vamos iniciar com a prece, Gi, e aí depois a gente chama os nossos, com a mensagem, que aí depois a gente chama os nossos convidados, eles já se apresentam e fazem a prece, né? Pode Isso ser? aí. Ok. Podemos. Hoje nós temos uma mensagem muito especial do livro Plantão da Paz, Emmanuel, capítulo 15, página ao irmão mais velho. Nos diz Emmanuel: ajuda o teu filho enquanto é tempo. A existência na terra é a vinha de Jesus, em que nascemos e renascemos. Quantos ouvidam seus filhos a pretexto de auxílio ao próximo e acabam por fardos pesados a toda gente? Quantos se dizem portadores de caridade para o mundo e relegam o lar ao desprezo e ao abandono? Não convertas o companheirinho inexperiente em ornamento inútil, a galeria da vaidade, nem lhes arme um cárcere no egoísmo, arrebatando-o à realidade, dentro da qual deve marchar em companhia de todos. Dá-lhe sempre que possível a bênção dos recursos acadêmicos, mas antes disso, abre-lhe os tesouros da alma, para que não se iluda com as fantasias da inteligência quando procurar agir sem Deus. Ensina-lhe a lição do trabalho, preparando simultaneamente na arte de ser útil, a fim de que não se transforme em animália inconsciente. Os pais são os ourives da beleza interior.
o buril do exemplo e a lâmpada sublime da bondade são os instrumentos da sua obra. Não imponhas à formação juvenil os ídolos do dinheiro e da força. A bolsa farta, na alma vazia da educação, é roteiro seguro para a morte dos valores espirituais. O poder sem amor gera fantoches que a verdade destrói no momento preciso. Garante a infância e a juventude para a vida honrada e pacífica. Que seria do celeiro se o lavrador não preparasse a semente? Quem despreza o grelo frágil é indigno do fruto. Faze de teu filho o melhor amigo, se desejas um continuador para os teus ideais. Que responsa, hein? Pois é, se a gente quer um mundo diferente, vamos construir. Exato. E para ajudar, né, nessa construção, nada melhor que os construtores. Então, Glauber, boa noite, meu amigo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Conta para nós, Glauber, quem é você? Bom, eu sou o Glauber, eu tenho a pele branca, o cabelo tem muito pouco, mas nas laterais aqui, eu uso barba para compensar, né, a falta de cabelo, eu uso a barba, ela é bem baixinha. Hoje eu estou usando uma camisa cinza, e aqui atrás de mim tem um guarda-roupa de um lado, e do outro lado parece um pouquinho da cabeceira da cama. E mais ao centro aqui tem um quadro de fotos. Você vai fazer o que na live hoje, Glauber? Só passear? Não, a gente veio conversar, né, sobre a evangelização, né? Entendi. E falar um pouquinho aí de como que é aí a minha experiência, eu como pai de evangelizando, né? Ótimo, ótimo. Poder falar um pouquinho aí dessa experiência. Ótimo. Você frequenta que casa espírita? Eu frequento o Amor ao Próximo, aqui de Juiz de Fora. Ótimo. E as crianças vão também na evangelização do Amor ao Próximo? Isso, também. Ótimo, ok. Agora, para a gente chamar a outra convidada da noite, né, Gi? Tem uma imposição aí, não tem? Umas regrinhas? Tem. Clique em seguir, compartilha a live. Dá like. Dá like todo aí. mundo aí, ó, dá like, compartilha, porque esse assunto tem que chegar a todas as famílias, hein? Olha o compromisso. Certeza. Clica no grupo da evangelização, joga lá no grupo da evangelização, no grupo da família, no grupo da casa espírita. Nós queremos todo mundo aqui hoje para trocar essa informação com a gente. Estamos aguardando os comentários de vocês no chat, viu? E aí agora a gente então vai chamar a Elisa. Olá! Tá sem microfone, Elisa. Oi, boa noite, tudo jóia? Boa noite. Eu me chamo Maria Elisa, mas todo mundo me conhece como Elisa. Eu sou de Juiz de Fora, frequento Amor ao Próximo. Sou mãe dos evangelizandos agora adulto Carlos Eduardo, Gustavo. Eu gosto, né, muito desse tema. Quando eu fui convidada, eu fiquei muito feliz em participar. Eu acredito que precisa ser muito discutido, né, para chegar ao máximo de famílias possível. Eu tenho os cabelos longos, um pouco para baixo do ombro, né, tenho a pele clara, sou ruiva de natureza. Hoje eu pinto porque eles estão brancos, mas eu sou ruiva natural. Antes de pintar, tenho sardinhas, tenho uma persiana de um lado, um pedacinho de guarda-roupa do outro,
né? A parede atrás está toda lisa, né? A cabeceira aparece um pouquinho atrás de mim. E é isso, estou aqui, né, para juntar ao time para a gente falar um pouquinho sobre a nossa experiência enquanto mãe e pai, né, de evangelizandos. Sejam bem-vindos. É uma Obrigada. alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Já tem uma muito mãe, já Obrigado. tem uma mãe no chat ali, ó, aposto chorando e dizendo: Glaube também foi evangelizado. Viu? Isso é família evangelizada, gente. Feliz que o filho está evangelizado. Que maravilha, que continuação, né? Maria Elisa, só sucesso mesmo, ó. Tá vendo? É o Anderson. Boas vibrações. Bom. Então, para a gente iniciar, nós vamos convidar o Glauber para fazer a nossa prece inicial. Ótimo. Senhor Jesus, mestre, amigo, gostaríamos de agradecer por essa oportunidade, estarmos aqui reunidos nessa reunião. Peço também, Senhor, que abençoe os amigos que estão nos assistindo nesse momento, estão nos ouvindo de alguma forma. Peço que nos conduza nessa reunião e que fique conosco durante toda a apresentação. Que assim seja. Que assim seja. Pronto, aí, ó. Já é uma proposta, né, da família dentro da evangelização. Por que não pedir os pais para fazer a abertura, para fazer a prece na hora de fechar, né? Por que não trazê-los para a sala e fazer essa proposta para eles, né? Então a gente já começa aí dando o pontapé. O pontapé inicial. Lembrando, viu, pessoal, a leitura da Gi é o Plantão da Paz do Emmanuel, no capítulo 15, tá? Capítulo 15 de qual livro, Gi? O livro é Plantão da Paz. Perdão. Capítulo 15, página ao irmão mais velho. Ótimo, ok. Então, o livro é Plantão da Paz. Repete, porque eu já confundi tudo. Vai lá. O livro é Plantão da Paz, de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 15, página do irmão mais velho. Ótimo. Ok. Então, iniciando hoje o nosso tema, né? Eu achei tão sugestivo o título da live, né? Família e Evangelização, aperte mais esse laço. A proposta hoje da noite, nossa proposta é exatamente essa. Permitir que a família e a evangelização caminhem realmente juntas, né, de mãos dadas. Afinal de contas, todos nós temos interesse na evolução do espírito que está conosco, né? Nós como evangelizandos e os pais, obviamente, como pais, né? Mas eu não estou vendo esses curtir subir, não, Gi. Você está observando aí essas curtidas? Tudo parado. Acho que a gente vai ter que começar a puxar esse assunto para o pessoal se envolver e nos auxiliar. Vamos ver, então, se a gente vai dar ibope. Eu queria começar, então, meninos, perguntando para vocês o seguinte. Quando vocês chegaram lá no centro espírita, né? Não sei se carregando o bebezinho no colo ou se trazendo uma criancinha pela mão, qual era a expectativa de vocês em relação à evangelização? Conta para nós aí esse processo. O que vocês esperavam? Quem começa? Pode começar você, Eu posso Elisa. começar? Pode. Eu comecei com o Carlos Eduardo, né, meu filho mais velho. Eu cheguei com ele tinha 7 anos. E a minha primeira formação, né, não era o espiritismo, né, era religião católica, eu vim do catolicismo,
e eu procurava algo assim que eu entendesse melhor e que me fortalecesse, algo a mais, né? Que por enquanto eu fui conhecer o centro, né? Espírita Amor ao Próximo, e me encantei pelas palestras, né? E um dia vi que tinha evangelização e levei o meu filho pela primeira vez, ele nunca tinha ido ainda, nunca tinha conhecido, foi aos 7 anos, né? E ficou encantado também, nunca mais quis sair. Então a expectativa na época foi a melhor possível, foi apresentar primeiro assim um pouco de receio se ele ia gostar ou não, mas assim a melhor possível, porque a gente aprende que a gente tem que dar uma base religiosa para os filhos da gente, né? E assim, eu até falo para os pais dos meus alunos, enquanto professor, enquanto psicopedagoga, eu até falo, não importa qual segmento, né? Mas assim, a gente tem que ter essa questão família, escola, religião, qualquer que seja. E naquele momento eu queria dar esse segmento para o meu filho, e eu estava muito ansiosa que ele gostasse. E ele gostou tanto que ele tem 21 anos, e hoje ele já está, né, assistindo palestra. Então, a gente faz evangelho no lar, e eu fico encantada da forma que ele fala, da forma que ele conduz. Hoje ele conduz o evangelho no lar. Então, assim, você percebe que a evangelização, né, está ali presente, as músicas que o Gustavo canta. Então, assim, eu fiquei muito encantada. Então, aí veio o Gustavo, né, um ser de luz que foi me concedido também. Fui grávida, levei ele nenenzinho de colo nas palestras, até que ele fez 3 anos e a gente, vamos para a evangelização. Então, ele frequentou a evangelização primeiro que a escola. Então, ele foi para a evangelização primeiro que a escola. E assim, eu depositei uma esperança, acreditei muito na evangelização, até porque o Gustavo sempre foi uma criança muito, né, hiperativa, uma criança muito feliz, muito um espírito muito assim, né, faz umas preces maravilhosas, tem uma espiritualidade muito aguçada, muito avançada, e eu sabia que ele estava lá, né, que ele iria se encontrar ali. E aí eu fui receosa para ver como que ele iria ser recebido, e fiquei encantada. As meninas são super carinhosas, né, com eles, e o aprendizado é maravilhoso. Ele encara, né, assim, é tudo de bom. Ele faz preces maravilhosas, canta as músicas, né, ele tem um entendimento de assuntos que até eu vou ser sincera, como eu entrei adulta, né? Então, às vezes, os dois entendem até mais do que eu determinados assuntos, sabe? Então, assim, eu fico muito encantada de vê-los na evangelização. Para mim, as minhas expectativas foram superadas. É isso. Maravilha. Eu conheci o espiritismo assim na minha adolescência, né? Mais ou menos. Eu também inicialmente frequentava a igreja católica, né? Aí na adolescência, assim, eu conhecia o espiritismo, né, através da mocidade, até por incentivo aí da minha mãe, né? E agora com os meninos, a Laís, né, ela já frequenta já há bastante tempo, né, desde menorzinha, acho que uns 2 a 3 anos, ela já começou com a evangelização e está aí até hoje, né? Ela gosta muito, ela sempre fala, né, da aulinha lá. O Arthur, ele não iniciou na evangelização, né? Ele é mais novinho, está com 4 anos agora, mas aí, quando a gente já começou a levá-los lá, mas aí começou a pandemia e tal, então acabou que ele não chegou a frequentar, assim, a evangelização em si, né? Mas ele sempre nos acompanhou, sempre nas reuniões e outros eventos, né, que tem na casa, ele sempre acompanha com a gente. Assim, a evangelização, ela foi, assim, ela tem um papel, assim, fundamental, assim, para a Laís,
que a gente consegue perceber, assim, que ela em certos momentos, ela demonstra, assim, um conhecimento bem bacana nessa parte, assim, principalmente em se preocupar com o próximo, né? Ela se preocupa muito com a gente, com o irmão, com os amiguinhos, né? Enfim. Então, assim, é nessas horas que a gente vê que a evangelização ela tem um papel fundamental nessa parte, né? Nessa ajuda, né? Na formação espiritual da criança ali. E a gente acha que é só a mãe que é coruja? Né? Não. Tem uma evangelizadora ali corujíssima demais. Também deve estar lá cheia de pompons, vibrando, falando os meus evangelizandos. A Márcia está aí, ó. Tá. Ela pegou o Gustavo com 3 aninhos e agora está com ele de novo. Ó, ela foi a primeira evangelizadora dele. Que lindo. E é interessante porque, igual o Glauber falou, o Arthur não chegou à evangelização, mas ele frequentou muita palestra pública no colo. Sim. Então, ele já estava ali participando e essa pandemia não deixou que ele entrasse para a sala, mas ele está na evangelização, né? Sim. E a evangelização online? Como é que tá dentro da casa de vocês? Está rolando, não está rolando? A Laís, ela chegou a assistir algumas vezes, né? Mas, assim, ela não se adaptou muito bem, não. Aí, assim, nesse sentido, assim, até a minha mãe tem dado um apoio aí legal para a gente, que ela está ajudando eles nesse sentido aí. Mas, assim, infelizmente, né? Mas, assim, tem a dificuldade que é para todas as crianças, né? Não só Claro. na evangelização, tem a escola também, às vezes não quer fazer. Mas Tem sido meio complicado, mas a gente Difícil. consegue Sim. dando um jeitinho. E eu acho que isso é uma realidade interessante de vocês levantarem, porque a gente tem falado muito na evangelização online e a gente tem que ver essas realidades, né? Que as famílias estão vivendo. Então, às vezes, a gente até fala assim, ou ouve alguém falar, a família não está conseguindo participar, no horário não está ali e tal. Só que a dinâmica da família também modificou, né? Então, nós estamos com outras atividades que estão tendo que congregar o mesmo espaço, né? Então, são as aulas, são os trabalhos, todos nós fomos para dentro de casa. Então, a gente tem que buscar outras formas de poder participar dessa evangelização. Então, a gente também tem que lembrar daqueles que não têm acesso à internet, porque a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, né? Então, tem essas outras realidades que a gente precisa trazer, porque às vezes a gente cobra a presença da família, mas a gente esquece de levar o auxílio, né? Então, a gente tem que buscar a família até para saber por que não estamos conseguindo participar. Por quê? Talvez o horário não esteja legal. Talvez as atividades da criança estejam muito intensas e a criança menor, igual o caso da Laís, do Arthur, que são menores, às vezes chega o horário da evangelização, já está tão cansado, né? Então a gente tem que buscar essa alternativa. E a única forma da gente conseguir chegar e adequar tudo isso é estar perto da família. É buscar essa família e perguntar: o que está acontecendo? Por que não está conseguindo participar? É o tempo da evangelização que está muito grande? É o horário, o dia, porque tudo isso modificou. A gente que trabalha em casa, a gente vê que às vezes a gente tem que deixar para fazer algo na quinta, porque na sexta o outro está fazendo. A gente teve que se reorganizar. A família toda teve que se reorganizar, né, Glauber? Né, Elisa? É desse jeito mesmo. É isso mesmo. E a gente, assim, igual você falou, nem sempre a dinâmica está muito assim acelerada, nem sempre a gente consegue ficar ao lado assistindo. Mas, assim, a gente agora, diante desse chamado, eu comecei a falar, gente, a gente tem que começar a ficar mais perto, né? Até teve uma mudança de horário, eu até gostava mais quando era às 8, mas, assim, teve agora uma mudancinha de horário para 7, mas ele não perde, ele pode brincar um pouquinho, às vezes que
fica muito o dia inteiro né, durante o tempo inteiro no computador, às vezes ele vai brincar no quintal, vai brincar, ele vem correndo, quantas horas, já está na hora da evangelização, então assim, às vezes fica um pouquinho quieto, né, não fica sentado, mas tudo, até a Márcia escreveu hoje, o Gustavo nos ajuda com a tecnologia, com vídeo, ele gosta, tia Márcia, faz assim, tia Márcia, então assim, a gente está desde o início, lá do WhatsApp, né, eu ficava assim, Márcia, vamos tentar fazer aula no Meet, pergunta a ela. Aí ela ainda falava assim, não sei, a gente, né, eles amedrontados ainda, vamos ver e tal. Eu ajudo a olhar lá no início, bem, o ano passado, em março. Aí até que veio, né, a possibilidade de fazer no Meet, está sendo, aqui em casa é muito bom, mas eu lembro que no WhatsApp eles mandavam áudio, a professora mandava de volta e eles mandavam a participação. Então, assim, o amor ao próximo está, assim, desde o início. Isso aí eu tenho que, né, que parabenizar, e eles, assim, não deixaram, né, não foi bem no início, viu que não ia voltar, que estava passando, então, assim, no início já começou, já pegou o nome de todo mundo, e mandava o roteirinho, e ia, sabe, mandando áudio, e as crianças respondendo por áudio, até então que foi possível, né, ter aula pelo Meet. E assim, o que a Gisele falou é muito importante, sabe, tem casa que é um celular para todo mundo, né, que o pai chega em casa cansado, vai fazer tudo, janta, né, e mãe vai fazer tudo e está cansada, não tem como, e pai às vezes não tem entendimento, né, às vezes de como às vezes o menino se descobriu diante de tantas perdas, eu quero fazer a família, quero ir para o centro espírita, aí vai de repente, né, não tem muito ainda conhecimento e todo mundo precisa daquele momento, e são igual lá na casa do Globo. Se tivesse um computador só, um celular só, são dois. Aí como é que faz? Um dia um assiste, o outro dia. Então, né, a gente tem que pensar nessas questões também. Mas, assim, por enquanto, aqui em casa está dando certo, está dando certinho. Até mesmo porque algumas internets são pacotes de dados, né? E que a gente sabe que se um vai ter que trabalhar com aquele pacote, vai voltar para o outro. Mas a gente tem que puxar esse assunto entre evangelizador e família, justamente porque aquelas famílias que não vão ter acesso à internet têm outras formas. E se a gente chega perto e conversa, olha, eu não estou conseguindo por causa da internet e tudo. Tantas casas, assim como a nossa aqui, da Laila, a nossa também, tem mandado as atividades impressas, né, para as crianças. Então, olha, eu não estou conseguindo mesmo, a internet está muito difícil. Faz porque nem todos têm essa alegria de ter dentro de casa uma das melhores evangelizadoras que a gente conhece, que é a tia Sandra lá, para evangelizar os próprios netos. Então, assim, ninguém tem o conforto do Glauber, entendeu? Ele está numa zona de conforto ali excelente, porque ela, desde pequena, ela já cuidava deles com as músicas da evangelização. Então, assim, mas nem todo mundo tem isso, tá, Glauber? Agradeça aí a mãe. Sim, então, agradeço tem que buscar essas outras formas, né? E para a gente poder construir isso, é só com o diálogo. É só colocando os nossos problemas, os problemas do porquê. É igual a Laila perguntou, as expectativas. Às vezes a família chega com muitas expectativas. Olha, meu filho tem essa questão para ser resolvida, a evangelização vai resolver. E aí coloca em cima da evangelização essa questão. Só que esquece, às vezes, de fazer a ponte, né? Olha, chegar e falar para o evangelizador, meu filho tem essa e essa questão. Me auxilia. E aí o evangelizador, por sua vez, vai buscar recursos para esse auxílio. Mas se a família não chegar, não falar, como que a gente vai descobrir? Isso vai levar tempo. Então, era um tempo que a gente poderia estar buscando formas de evangelizar. Assim como o evangelizador, quando perceber algo diferenciar, que é o diferencial daquele evangelizando, poder chegar perto da família e falar, você já observou isso? Essa questão, ele apresenta essa questão também em outros ambientes, na escola, na reunião da própria família,
né, nos ambientes públicos, é da mesma forma? Então, esse diálogo é que vai construir uma evangelização que possa atender tanto a expectativa da família, quanto a proposta do próprio evangelizador. Porque senão fica aquela questão, eu estou evangelizando uma turma como um bloco, né? Como todo mundo igualzinho, porque eu não sei dos diferenciais, e a família está esperando que eu um atendimento para aquela questão que o levou à casa espírita. E isso envolve muitas coisas, né? Tanto a inclusão, quanto a mediunidade, quanto o próprio relacionamento entre a família. Muitas vezes chega um espírito ali que não é um espírito muito afim, né? Não é afinizado com aquela proposta da família. Não é e a própria questão da continuidade também, né, gente? Continuidade, que a mensagem até falou, né? Se você quer uma continuidade. Exatamente. Hoje a preocupação da evangelização quanto à evasão dos jovens, das crianças, também está muito relacionada, né, a essa não proximidade de evangelização em família. É importante que realmente esse laço seja realmente estreitado, que a família possa fazer parte da sala da evangelização, né? Eu fico me perguntando às vezes, do que será que nós temos medo, né? Por que será que nós evangelizadores, a gente quer que a família participe, mas no dia e hora determinados por nós, né? Por que não convidar o pai e a mãe para fazer a prece? Ou para fazer uma aulinha, né? Ou, sei lá, quando a gente vai falar de trabalho, ou de um assunto que o pai e a mãe se sinta confortável, né? Para falar de Deus, de Jesus, de Maria, não sei, né? Eu acho que tudo é conversado. Chega na mãe e pergunta, do que você gosta de falar? Né? O que você pode vir e falar para as crianças na próxima evangelização? Por que não permitir, né, essa relação próxima entre família e evangelização? Olha que maravilha que seria, né? O pai, por exemplo, na próxima semana, você conversa com o pai e fala assim, olha, pai, semana que vem nós vamos falar sobre José carpinteiro, sei lá, e o pai é carpinteiro, olha que maravilha. Gente, que é melhor que o carpinteiro falar sobre carpintaria? Não existe. Eu não faço ideia, eu não consigo pregar um prego reto. Eu não sei por quê, eu tenho um problema sério. Eu bato no prego e ele entorta. Agora, o carpinteiro, ele sabe todos os macetes de pregar o prego reto. Ele sabe o quanto a profissão é cansativa, ele sabe se ele é bem ou mal remunerado, ele conhece. Quer melhor do que isso? Quer melhor do que a mãe para falar sobre o papel de mãe de Maria? Ah, mas eu sou evangelizadora, eu sou mãe também. Tá, mas por que a mãe não pode falar? Cadê o problema? Vocês concordam ou discordam, por favor? Com certeza. Eu apoio. Com certeza. E assim, eu acredito que o amor ao próximo fez mais ou menos essa linha, né? Já, assim, conseguiu já fazer algumas dessas questões que você falou. Nós já fomos convidados, mas assim, poderia ser mais vezes, às vezes até a gente se oferecer, né? Não precisaria ter aquele dia específico, aquele convite especial. Se a gente, às vezes, o que acontece? Eles têm aquele caderninho que trazia para casa, né? Tem agora até que não muito mais, agora não, mas assim, quando tinha aquele caderninho que trazia para casa, o que você tá fazendo? Até no nosso evangelho no lar, tem o evangelho no lar. Então, a criança, para envolver a criança, o que você estudou essa semana? Então, olha, você estudou isso, então, olha, tia, eu sei que, né? Eu sei que você está trabalhando isso. Então, eu sei falar desse assunto, eu posso? Então, assim, sem ser convidado só, a gente se oferecer também, porque se a gente acompanha o que a criança tá... Eu sempre pergunto, sai dali, eu já falo, o que foi hoje a aulinha? Foi sobre o quê? A gente vai no carro falando. Aí, amanhã eu tenho essa mania, aí tem hora que eles falam, não quero falar não. Aí, mas eu já saio descendo as escadas, né?
que foi a aulinha hoje? Foi sobre o quê? E assim, no Amor ao Próximo tinha o estudo dos pais, uma vez por mês a gente... não era palestra lá embaixo, a gente subia, tinha o estudo dos pais. Então, assim, cada mês, um que fazia, tinha o tema, o pai que se sentia à vontade. Falava, esse tema é do próximo mês. Alguém se sente à vontade de fazer? Aí eu ia lá e fazia o tema, o próximo tema. A gente já foi convidado para assistir a aulinha dentro da sala, né, com eles. Então, assim, eu acredito que agora a gente precisa se envolver mais, inclusive eu, até nessa questão online, né? Eu acho que nessa coisa online eu estou um pouco meio displicente. Eu preciso me envolver mais um pouquinho, mas eu acredito que é por aí, que é nessa linha que você falou mesmo, Laila. A gente tem que se envolver mais. A Márcia te envolveu ali, ó. Você viu lá, né? Já te intimou. Aí, ó. Na nossa reunião de preparação da live, né? A gente falou justamente sobre isso. E eu falo para o pessoal, aproveita aí, ó, que a Maria Elisa e o Glauber estão animadíssimos. Porque a gente falou justamente disso. A gente vai falar do tema que a gente se sente confortável. Sim, exato. E eu lembro que na nossa reunião a gente até falou, o Glauber trabalha, então por que a gente não vai no dia do trabalho, lá da aula de trabalho, do tema do trabalho, convidar o Glauber para falar, vem falar do seu trabalho, vem você, Laís. Laís, como você se sente quando seu pai sai para trabalhar? Ela vai falar do sentimento dela. E você acha importante ele trabalhar? Ela também vai falar. O Glauber vai falar de como ele se sente longe da família naquele momento. Imagina essa vivência para os evangelizandos, né, Glauber? Isso, com certeza. Essa parte de trabalho eu sempre conversei muito com eles, né? Porque é uma coisa que eu acho muito importante, que a gente valoriza bastante aqui. E, assim, eu já tive esse tipo de conversa com ela, né? E agora, com essa questão de trabalhar em casa, mudou, assim, eu vejo também que mudou um pouco essa questão nela. Eu vejo que ela fica, assim, mais animada, porque tá ali perto, e, enfim. Então, assim, o trabalho seria uma questão, assim, que eu acho que valeria a pena falar, assim, porque com certeza é o que a gente vive e conversar um pouco sobre o assunto também seria interessante. E dessa forma a gente vai encontrando, né, Laila? Temas para todas as famílias e seria muito interessante. Eu quero ver isso, tá? Pode me convidar para o dia dessa aula. Se nesse dia tivesse o pai ou a mãe conversando junto com o evangelizando. Sim. Porque às vezes o adulto fala e entra um pouquinho daquilo que ele falou, mas pede uma criança para falar. A outra criança absorve na hora. Então, chama os dois. Vem falar sobre prece. Como é a prece para você? Como funciona? Evangelho no lar. Como é na sua casa? Olha, gente, a gente não precisa o tempo todo. É claro que, como a gente fala, né? A gente vai fazer a live aqui, a gente organiza, a gente se reúne, a gente esquematiza. Isso também vai ser feito. A gente não vai simplesmente... Pai, fala aí, ó, de prece, pronto, acabou. Tá aqui referência, precisa de ajuda, quer que eu ajude em alguma coisa, quer que eu faça? Pode estudar junto, né, Vamos estudar junto, isso aí. Eu acho que vai ser uma construção muito maior para a evangelização quando esses pais conhecerem realmente, porque às vezes a gente fala, a família está afastada. Mas será que eles conhecem o trabalho da evangelização? A gente hoje tem um exemplo aqui de 2 pais, uma mãe e um pai, que conhecem. Mas será que todo mundo conhece? Muitos se dizem espantados quando participam da evangelização. Nem sabia que vocês abordavam esse tema aqui. Nossa, vocês falam de mediunidade, vocês falam de perispírito, vocês falam de desencarne. Nem sabia que era assim. Né? Então, eles descobrem ali que o que eles estão estudando na palestra pública é o que os filhos deles estão estudando na sala de evangelização. E aí a gente pensa, o que a gente faz na palestra pública? Evangeliza adulto. Né? Então, por que não trazer um adulto para a evangelização? E o quanto vai ser mais simples envolvendo a família, conscientizar o evangelizando, porque a gente sabe que não são todos como ai, perdão, esqueci o nome, Eduardo, que vem correndo para o horário da evangelização. Quem Gustavo. É que vem?
o Gustavo. Nem todos são como o Gustavo. O Carlos Tem alguns... Eduardo já está fazendo medicina. Olha que médico evangelizado, gente. Que maravilha. Ai, que maravilha de profissional que vai ser, né? Com certeza. Que maravilha de profissional que vai ser. Então, a gente sabe que não são todas as crianças que são assim, né? Algumas dão muito trabalho para entrar na evangelização online. Né? Também não vamos aqui ficar floreando tudo, romantizando, que agora é a palavra do momento, né? Romantizando, né? Então, se o pai e a mãe estão dentro da sala de evangelização, imagina que maravilha, que evangelizando, nem que seja por desafio, não vai querer estar lá com o pai e com a mãe, gente, dentro da sala de evangelização. Eu já ouvi evangelizadora falar assim, mas as crianças, elas ficam muito diferentes junto com o pai e com a mãe. Realmente, eu lembro que quando eu via a minha mãe chegar na reunião da escola, nem era na aula, né? Eu via ela chegar na reunião da escola, eu olhava assim, falava assim, eu pensava, sei lá o que era que eu pensava, mas era um sentimento tão gostoso, né? De que, nossa, a minha mãe está na escola, olha como eu sou importante, né? A minha mãe está aqui. Então, você imagina que maravilha que deve ser para um evangelizando, sim, olhar o pai falando sobre, né, o José, sobre o trabalho, sobre Jesus, sobre seja lá o que for, seja qual for o assunto dentro da sala de evangelização. O quanto esse evangelizando vai se sentir empolgado por essa aula, o quanto ele vai se sentir pertencente à evangelização. Até meu pai tá vindo falar na evangelização, eu sou muito daqui, né? E esse pertencimento, eu acho que é o fundamental. É o que faz a gente querer estar na casa, contribuir com o trabalho da casa, se envolver com a doutrina espírita, praticar a caridade, que é o nosso objetivo, ser o homem de bem que a gente escuta tanto a falar, porque a gente vai ver nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nossa avó, e o responsável que for, né, para a sala de evangelização, ouvir eles falando de coisas boas e percebendo neles as expectativas de querer um mundo melhor, né? Querer pessoas melhores, um mundo melhor. Então, eles vão perceber esse ambiente e vão ver naquela figura do responsável um exemplo a ser seguido. Por quê? Quando a família não está dentro da sala, fica muito difícil só o evangelizador ser o exemplo de uma hora. Martins Peralva tem um livro que é Conhecendo o Evangelho. Ele fala para gente que evangelizar só o filho e não evangelizar a família é um trabalho mal feito, é um trabalho perdido. Por quê? E a gente concorda com ele, no sentido que você está ali uma hora com essa criança, depois ele vai para a família, e aí ele vai ver outros tantos exemplos, né? Que ele pode querer seguir ou não. Se essa família está dentro da evangelização, ele tem um porto seguro. Ele vai falar assim, olha, esse é o exemplo que eu preciso seguir. Vou ver tantas outras coisas no mundo por aí. Mas qual que é o exemplo? Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô. Já pensou? Né? Então, eles vão querer aquele que está mais próximo. Esse texto chama Primeira Escola. Por quê? É na família que eles vão tirar exemplos. O evangelizador vai dar bagagem, né? Vai ser o exemplo dentro da sala, vai dar a bagagem. Mas é na família que eles vão buscar realmente aquele que vai reafirmar o que foi falado dentro da sala de evangelização. Porque a gente leva os conceitos do bem. Mas se a família, o arredor, não reforçar esse conceito, ele se perde um pouco durante a semana. Quando a gente tem esse conjunto bem formado, né? Quando tem esse conjunto bem formado, quando tem essa intenção de refazer os conceitos, aí a gente consegue um bom resultado. Então, já emenda aí, vamos responder essa perguntinha do Anderson. E quando a família não for exemplo, como é que a gente faz? Pois é, Anderson, a gente tem essa dificuldade, né? Muita dificuldade, porque muitas vezes a gente sabe
de que muitos que frequentam nossa casa espírita têm uma realidade social, econômica, de violência, né? De temeridade. Tem crianças que chegam apavoradas na nossa escola de evangelização, e esse é o termo mesmo, tá, gente? É duro, mas é verdade. Porque a realidade deles é muito difícil. Lá eles não encontram exemplos de moralidade, de bondade, de fraternidade na comunidade. Mas e aquela pessoa que está levando ele na casa de evangelização? Será que se a gente não evangelizar ele também, ele não vai ter um novo padrão? Ele vai voltar para aquela mesma comunidade, mas a cabeça dele já vai estar um pouco modificada. Só para a gente ter como exemplo, nós temos na nossa casa uma avó que levou os filhos, levou os netos, está levando os bisnetos. Ela sabe que chega um momento que eles se afastam. Essa é a realidade que ela vive. Mas enquanto ela pode, ela leva. Ela leva no carrinho, ela leva no colo, ela leva pela mão, ela leva. E um dia eu conversando com ela, ela falou assim, eu sei que depois eles se desvirtuam, mas eu sei o quanto é bom a evangelização. Ou seja, essa avó é evangelizada, ela leva, ela faz a parte dela. Depois a gente sabe que os caminhos podem ser mais tortuosos, mas a base ali, quando eles tiverem uma dificuldade, quando eles tiverem um momento que eles pararem para repensar, eles vão lembrar daquilo tudo de bom que eles tiveram, tudo de bom que eles aprenderam, tudo de bom que eles viram, vai lembrar dos sentimentos que eles tiveram lá. Então, às vezes, a realidade pode ser muito dura, mas o coração que tem a semente da evangelização tem para onde voltar. É isso que, assim, eu queria, assim, comentar, que a semente está sendo plantada, né? E eu acredito que a gente, às vezes, acredita que o terreno não é como se fosse a parábola, né, do semeador. Sim. Terreno fértil, terreno pouco fértil, né, o terreno infértil. Então, assim, a gente vai plantando a nossa semente, nem que seja 1 hora por semana, essa avó evangelizando, né, evangelizada. E em algum momento ele pode despertar e perceber, né, e lembrar, nossa, eu aprendi isso na evangelização. Esse não é um caminho legal a seguir, né? Isso não é o lado certo, porque a gente sabe que tem o livre-arbítrio e tem os dois caminhos, né? E ele vai aprender isso, que tem um caminho tortuoso e um caminho mais fácil, né? Menos difícil. Então, assim, em algum momento da vida ele pode lembrar, olha, eu aprendi isso na evangelização, dá tempo de voltar e fazer um novo começo, né? Então, eu acredito, assim, que aí a sementinha que a gente está plantando todos os dias, um momento pode surtir efeito. E se às vezes não surtir nele, né, no irmão, né, no Marlene, né? Aí, no caso, por exemplo, igual a Leandra falou, infelizmente, hoje as famílias não estão muito atreladas. Pode, evangelização, né? O que podemos fazer? Temas, às vezes, né? Ver com a família, temas, já envolver a família, e ver quais os temas seriam interessantes, quais os temas que a família está precisando, né? Que às vezes, vamos supor, igual a Gisele falou, se a família se abre com a gente e vê com vocês, eu já estou me incluindo, olha, se abre com vocês e fala assim, olha, eu estou vivendo essa situação, né? Eu estou precisando disso. Aí a evangelizadora procura um tema sobre aquele assunto, aborda aquele assunto, a família se vê naquela aula, se vê naquele momento. Então, assim, eu acredito que... E a criança, né? Você chamando a criança, acaba que você chama o pai, a família. Então, assim, a criança é a base do centro espírita. Então, assim, eu falo que eu vou ficar com essa frase, né, Gisele, que eu falei na nossa reunião, e eu vou ficar com ela para o resto da minha vida, que às vezes as pessoas falam assim, a evangelização é para os pais assistirem a palestra e as crianças ficam lá na evangelização. Não é. A evangelização é a base do centro espírita, a gente que espera eles na palestra. Então, é o contrário. E eu acredito que é isso, a gente envolver os pais nesse sentido, de procurar temas que às vezes eles estão vivendo,
chamar a criança para trazer a família, né? O Anderson está fazendo uma pergunta para mim. Quando a criança possui alguma deficiência cognitiva... Segura. Vamos né? responder a Adelque agora. Vai lá. A Adelque perguntou para nós, e quando convida os pais, reforça o convite para o estudo e eles não participam. Eu penso, né, que o importante é que a gente oportunize, né, assim como foi feito com a evangelização online, né, e muitos evangelizadores nos procuravam, né, desanimados, porque as crianças não entravam, os jovens não entravam, e querendo desistir, querendo sair. Gente, vocês imaginam se Jesus tivesse desistido de nós há 2000 anos atrás? Ah, esse povo não acerta. Ah, não, eu tenho que ficar subindo em pedra toda hora para falar. Esse povo não acerta. Parece que é bobo. Eu nunca vi. Vocês imaginam, né? O papel do evangelizador é plantar semente. É cansativo, é desgastante. A gente sabe disso, né? Nós não estamos aqui falando que é fácil, que é tudo flores. Não é. Mas o papel do evangelizador é plantar a semente. Continua nesse processo, arando a terra, afofando a terra, né? Colocando a sementinha. Quando você menos esperar, Delk, o pai e a mãe estão entrando pela porta e você, meu Deus, hoje é o dia. E é aquilo que a gente tem que confiar, né? A espiritualidade vai nos encaminhar àqueles que estão precisando naquele momento. A gente atendeu até uma evangelizadora que falava assim, mas só tem um. Eu falei assim, olha que maravilha. Olha o que Jesus está oportunizando, você ter atenção só para esse. Se você tivesse 50 evangelizando dentro da sua sala, será que ele teria a atenção que ele precisa nesse momento? Então, na verdade, é porque ele estava precisando mais de você do que os outros. Faça para um. Então, se você faz um encontro, programa, a gente sabe, né? A gente programa, a gente procura mensagem, a gente coloca, né? Organiza a sala virtual, coloca um enfeite lá atrás, faz tudo que você podia fazer, manda mensagem, música, manda tudo e aparece um. Aí vem aquela coisa, né? Aquele sentimento assim, poxa, mas ninguém viu que eu fiz tudo isso. Mas aí é que tá. Às vezes tem um encarnado, vários desencarnados te ouvindo. Tem um pai, mas aquele pai vai participar e falar para os outros: nossa, foi ótimo. Foi um momento muito especial. A gente conversou, a gente só tinha a gente trocou muitas ideias. Eu falei o que eu estava precisando, ela falou o que podia fazer. Então, assim, a gente não pode desanimar. Aparecendo um, aparecendo nenhum, aparecendo 10, a gente tem que continuar. Esse é o trabalho de evangelizador. A Maria Elisa falou da parábola do semeador, né? E se a gente lembrar, o começo um semeador saiu a semear. Ele não voltou para ver o resultado, ele não importou qual era o solo, ele não quis saber para onde que era o caminho, ele não quis saber se era dia, se era noite, se era sol, se era chuva, se o campo era grande, se o campo era... E saiu, né? Esse é o nosso papel. Eu falo, a parábola do semeador é a parábola do evangelizador. Esse é o nosso papel, sair a semear. E como semeador, escolher as melhores sementes. Então, quando a gente pensa assim, como que eu vou chegar nesse pai? Leva a sua melhor semente, né? Convida ele vai perceber isso. Então, quando a gente pensa assim, as expectativas que a família traz, né? E aquilo que a gente pode ofertar vai coincidir porque a gente não está trabalhando sozinho. Jesus que encaminhou a família e a gente também para aquele mesmo local, né? Encaminhou aqueles corações, aquelas crianças, aqueles jovens, gente. Os jovens estão precisando de muito apoio nesse momento. Os jovens, eles têm uma característica da socialização. E que nesse momento, pela falta da escola, está muito difícil. Eles têm que procurar o apoio da evangelização. Eles vão entrar com a característica deles? Eles vão entrar com a característica deles? Vão, de não abrir câmera, de não querer falar muito. Mas por que eles estão ali?
Eles vêm toda semana. Então, quer dizer, eles estão aceitando o convite. Eles ainda não estão conseguindo participar, como às vezes a gente imagina que teria que ser, mas estão ali. Então, os pais também são da mesma forma. A gente tem que continuar. É sempre bom convidar. Convida todos, convida mais de uma vez. Vai aparecer quem precisa naquele momento. Uma coisa que a gente precisa lembrar, né? E até os pais, os que estão. Ô, Glauber, eu vou te falar, meu amigo, se você não destampar esse microfone seu e não abrir a boca, você não fala. Tava esperando uma brechinha aqui, mas. Ixi, eu tô vendo que você tá aí angustiado. Oiê! Oi, Gustavo! Mozinha! Saudade! É importante Oi. a gente. Oi, boa noite. Oi, Boa Gustavo! Oi, Você gosta da evangelização? Conta pra nós. gosto, Muito ou pouco? adoro. Fala. Fez Muito muita bom. diferença na sua vida? Sim. É lindo. Uhum. Um beijo. 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 É importante a gente comentar também, né, Gi? A Gi adora falar isso e eu gosto muito de repetir. O momento das ameaças acabou, gente, né? Vamos parar de usar a doutrina Jesus para ameaçar as pessoas. Chega disso. A doutrina é consoladora, é amorosa, é acolhedora, ela aproxima. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com esse tom de ameaça, com esse tom de, olha, se você não trouxer o seu filho para evangelização, isso não aproxima ninguém. Ninguém. Você será cobrado, né? Isso é tão pesado. A gente já sabe que vai ser cobrado. Isso é claro. Tudo aquilo que a gente não realizar e que for do nosso pacotinho de encarnação, tudo que a gente não realizar, a gente uma hora vai ter que se ajustar com isso. Exato. Isso a gente sabe. Mas E você lembra quando a gente era adolescente? Eu não sei vocês, mas eu sempre fui um adolescente rebelde, gente. Se eu soubesse que ia torrar, eu nem lá não ia. Eu não ia. Chegar lá para ficar escutando, eu não ia. E vocês acham que com alguém é diferente? Quem gosta de ir para algum lugar para ficar escutando lá? Quem, gente? Quem gosta disso, pelo amor de Deus? Me aponta algum aí no chat que gosta, que eu quero ver. É difícil. Não é? Conta para nós, o que vocês acham, pais? Verdade. Não, realmente é difícil mesmo. Se não tiver alguém ali assim para dar um empurrãozinho, não vai. Hoje em dia as crianças têm muito assim, né, Laila? Igual você falou, falando. Tem muita tecnologia, né? À disposição deles, é muita cor, muita luz, muita som, muita coisa, muito movimento. Aí você fica ali falando. Então, só isso por si só, eles não vão chamar a atenção deles, né? Então, a gente tem que incentivar também, não obrigar, assim. Mas eu acho que, enquanto pequeno, a gente tem que encaminhar, assim. Mas não assim, né? Não, igual você falou, não punir como punição. Mas, assim, se deixar por conta também, né? Só por conta... Porque quando você está na infância, né? E, assim, eu acredito que até na adolescência, a gente tem que encaminhar sempre. Né? É igual a gente tem que convidar os pais sempre. Os filhos, a gente também tem que orientar o tempo todo, né? Não é porque o Glauber cresceu que ele deixa de ser orientado. Né? Sim, né? Não, até hoje. Pois é. Então, assim... leva um puxão de orelha. Exatamente. Então, assim, a gente tem que orientar. Esse é o nosso papel. Quando a gente encarna e recebe e aí é interessante que a gente recebe um filho, mas a gente recebe um irmão nosso, a gente assumiu esse compromisso. Como família, que é o primeiro núcleo, a gente assumiu esse compromisso de encaminhar, né? Como evangelizador, talvez até o segundo núcleo, igual a Maria Elisa falou, antes da escola até, né? Às vezes, como segundo núcleo, a Casa Espírita, também tem esse papel de encaminhar. Então, a gente tem que trabalhar junto. A gente tem que unir os nossos propósitos. E eu acho que a grande diferença da evangelização vai ser quando a gente conseguir, como o Glauber e a Maria Elisa, desculpe,
Perceber que o evangelizador, assim como a família, quer o bem dessa criança, quer a evolução dessa criança, quer que ela esteja mais segura diante do mundo, porque a doutrina espírita traz a segurança. O consolo vem com a verdade, com a segurança que ela pode nos proporcionar. Mas para isso a gente precisa de metodologias para cada idade. Então a evangelização tem esse papel importante de trazer a doutrina espírita, que se a gente for olhar, é difícil de estudar a doutrina espírita. Tem muitos conceitos ali que a gente tem que estudar a ciência, estudar a filosofia para conseguir entender, né? Então, o papel do evangelizador é trazer essa doutrina toda, que às vezes é meio complexa, para esse coração que ainda está no entendimento rudimentar, né? Porque a gente vai desenvolvendo o cérebro e conseguindo aprender cada vez mais. Mas o evangelizador tem esse papel. E por que não trazer a família para que eles possam nos mostrar como seu filho aprende também? Essa família sabe. Por que a mãe sabe quando a criança, às vezes de 1 ano, que não fala, pede água? Porque ela sabe como comunicar com ela, né? Então, traz. A gente vai facilitar o nosso trabalho. E uma coisa que a Laila falou, por que a gente tem medo da família dentro da sala? Porque a gente ainda tem aquele resquício da escola formal. Quando chama o pai e a mãe é para quê? Para reclamar do seu filho. Reclamação. O que ele fez, né, Glauber? Bronca. Pois é, ó, Glauber, vem aqui na evangelização. Ai, o que a Laís fez? Né? Já vai pensando assim, né? A gente guarda isso dentro do coração, né, Glauber? Só que a evangelização não é esse o convite. Vem aqui ver o que o seu filho já consegue fazer. Olha o que ele tá, olha a prece que ele faz. Então, a gente tem que tirar tanto dos evangelizandos, quanto dos evangelizadores, quanto das famílias, esse trauma de estou dentro da sala, né? Isso é um trauma que a gente está guardando. A evangelização tem uma proposta educativa, é educação. Mas não tem que dar o resultado como a escola formal, não tem que ter a distância como a escola formal, tem que estar todo mundo junto. Esse é o grande papel. Agora vamos lá para a pergunta do Alberto Anderson. Cadê? Essa aqui, ó. Do Anderson, é. Para você, Maria Elisa. Bom, Anderson, o que acontece? Hoje, a inclusão ela deve ser feita em qualquer ambiente em que a criança circula, né? E nada mais, assim, propício do que evangelização também, com certeza, igual a Gisele falou. Depois da escola, é o segundo núcleo, agora no caso do Gustavo, até o primeiro que ele frequentou. Então, eu acredito que a primeira coisa, como trabalhar com a criança, a primeira coisa é os evangelizadores serem instruídos, né, assim, estudarem a doutrina e também estudarem algumas dessas questões que hoje em dia se fala na inclusão, né, estudar mesmo alguns transtornos, né, os transtornos que estão aí, estão postos, né? Não tem mais como fugir deles, tem o TDAH, o autismo, o TOD, é igual a Gisele falou, eles estão aí, as crianças estão, né, nós estamos numa nova era, e as crianças estão vindo, espíritos evoluídos, né, tem isso até uma nova live, então, assim, a gente tem muita coisa para lidar, né, tem as crianças com deficiência intelectual, que aprendem de maneira diferente. E aqui é aquela ditado que fala, a gente ensina como a criança aprende. Então, quem vai nos auxiliar num primeiro momento são os pais, nos orientando, nos dando dica, e no dia a dia a gente vai conhecer aquela criança e vai ver o jeito que ela olha, né, o jeito que ela se comporta, e vai adaptar, não diminuir, porque muitas pessoas acham que adaptar é diminuir. Você vai trabalhar um tema de encarnação, aí você vai dar uma atividade para a criança, aí para aquela outra criança você dá uma folha e manda ela rabiscar. Isso você não está adaptando, né, uma atividade, você está diminuindo aquela criança, você não está incluindo aquela criança. Então, é você procurar dentro daquele tema de encarnação, né, adaptar para a criança poder participar. É isso aí.
Então, assim, chamar, né, nas reuniões, eu não sei como é que funciona, né, nas reuniões de estudos dos evangelizadores, chamar, às vezes, um psicólogo ou um psicopedagogo ou alguém, né, da educação especial para falar um pouquinho dos transtornos, de como dar uma passada, uma pincelada. Hoje em dia tem muita literatura na internet, né, tem muita coisa, porque a gente pode, então o quê? Estudar, né, saber como lidar, chamar o pai, já o chamamento, o pai é a nossa ponte, porque a gente precisa saber como lidar com a criança, saber do que ele gosta, do que ele não gosta, no dia a dia aprender a conviver, e estudar sempre, né? O evangelizador, acredito que tem muito a ver com o professor também, né? Que a gente estuda muito o tempo todo e adaptar e incluir, porque aquele espírito ali, às vezes, ele é muito mais evoluído que todos nós juntos. Ele só precisa estar incluído, né, de maneira correta. Bem, essa é a minha visão. Não sei se eu respondi, mas, assim, eu acredito que, na minha visão, eu falo de experiência própria, porque o meu filho está sendo muito... A tia Márcia está aí, ela pode falar, a Adel, que está aí também, que o meu filho está sendo muito bem incluído, sabe, né, a Gisele, já conversei com a Gisele várias vezes, e o meu filho é TDAH e TOD, então, assim, a gente, né, muitas vezes troquei ideias com a Gisele, falei, Gisele, o Gustavo trocou medicação, o Gustavo pode estar agitado, o Gustavo pode fazer essa situação, a Márcia sempre com maior amor, maior carinho, as meninas, sempre. Então, assim, souberam conduzir ele, né, e a situação da melhor forma possível. Então, ele sempre senti ele incluído, não excluído, né? É isso aí. E é interessante a Maria Elisa falar isso, porque quando a gente tem essa proximidade e essa segurança de conversar entre evangelizador e família, a gente descobre, por exemplo, que não tem uma fórmula mágica, porque às vezes a gente tem feito sempre estudos sobre inclusão, né, Laila? E às vezes as pessoas acham que a gente vai trazer, olha, com déficit de atenção você faz assim, com o TOD você faz assim, com o Down você faz desse jeito, o espectro autista daquele. Não, Receita não é de assim, bolo, né? Não Eles tem são receita diferentes, de bolo. né, Gisele? Dentro Pois de um mesmo espectro, dentro de um mesmo transtorno, eles são diferentes entre si, então não tem como você. Mas Cada aí, criança Como tá numa seres doutrina, humanos, nós somos diferentes, né? Veja que cada uma aqui tem uma forma de falar, tem um pensamento. O Glauber fica sempre quietinho ali no quadradinho dele. Então, todos nós somos diferentes. Não podia ser diferente com eles, né? Porque a gente percebe na própria doutrina, né? Nós somos únicos. Então, não é o fator inclusão ou não que vai nos diferenciar. É que somos espíritos únicos. Então, uma pessoa pode não apresentar nenhum fator para a inclusão e ter uma dificuldade imensa de entendimento, às vezes, de uma leitura. E aí? Né? Não é detectado, mas precisa de um atendimento para ele. Então, a gente percebe isso, que todos que chegarem à nossa escola de evangelização, todos que chegarem ao nosso momento evangelizador, tem que ser olhado como único. A gente não pode pensar, esse aqui é tímido, vai ficar no cantinho, esse aqui é mais falante, vai ficar na frente. Acabou isso, né, gente? A gente já tem entendimento para saber que o que está mais quietinho precisa ser mais estimulado, o que está mais à frente precisa ser mais acalmado, mas que todos nós compomos a evangelização, né, Glauber? O Glauber tem 2 exemplos lá, um é mais quietinho e o outro é uma pipoquinha. Sim, um é o oposto do outro aqui. E para saber lidar com ele, só conversando com o Glauber, né? Tem hora que é difícil. Mas eles são, assim, um oposto do outro, assim. Aqui em casa também, Glauber, um é o oposto do outro. O outro é... Eu tenho 4. E aqui, cada um tem uma personalidade diferente. Ainda que uma coisa seja muito parecida
né, com a outra, um tem alguma coisa que seja muito parecida com o outro, eles se diferem demais um do outro, Sim. né? Uma Isso, coisinha ou outra, assim, até tem, assim, até pela convivência mesmo, né? Acabam pegando o jeitinho do outro ali, mas, assim, cada um é a sua personalidade mesmo e eles são assim mesmo. exatamente. Estimula o E Glauber, aí, tia Gisele. pois é, e aí o Glauber está lá no fundinho da sala quietinho, mas eu vou lá mexer com ele. Glauber. E quando a gente voltar, o que você espera dessa volta? Você acha que vai ser rápido? Você acha que vai ser devagar? Você acha como que vai ser para a Laís, para o Arthur? Para a Laís, você tem uma questão, que é a volta, né? Uhum. De ver de novo esse espaço. E para o Arthur, conhecer esse espaço. Como que vai ser isso aí, Glauber? Para a Laís, eu acho que vai ser, assim, tranquilo, né? Até porque, assim, ela sente falta, entendeu? Ela sempre fala da escolinha, né? Escolinha da vovó, né? Como ela disse. Então, assim, eu acho que para ela vai ser tranquilo, assim, falar assim que vai voltar, acho que ela já vai ficar bastante animada. O Arthur, ele, assim, tem o período dele ali de adaptação, mas eu acho que é tranquilo também. Para ele também não tem problema, não. Ele começar a ver, assim, outras crianças e tal, eu acho que ele já vai se animando. E, assim, bastante ansioso também, né, para essa volta, né? Já doido já para eles voltarem e continuar com os estudos deles. E você acha que vai ter mesmo uma mudança de olhar dos pais para a evangelização, depois de ter conhecido tão de perto o trabalho da evangelização? Olha, da Porque minha a gente parte, foi para com dentro da casa de certeza. vocês, né? Não, da minha parte, com certeza. A visão já é outra, assim, uma visão mais ampla e, com certeza, assim, para mim também já vem agregando bastante também. E é outra visão. Então, assim, para mim também está sendo bem bacana também. Vocês acreditam que os temas, como é que serão os temas da volta? Lembrando, né, que a evangelização, quando voltar, a grande maioria das evangelizações serão híbridas, né? Terão que, por quê? Muitos evangelizandos de outras cidades, de outros países, de lugares que até nem tem casa espírita, né? Vieram e participaram dessa evangelização online. Como é que nós vamos deixar eles órfãos de evangelização agora? Não né? pode, né? De jeito Não nenhum. pode. Então, nós vamos ter que adaptar isso aí e fazer a evangelização híbrida, né? Eu brinco que eu falo que agora vai ser evangelização 2.0. Agora sim é uma nova realidade, né, que a gente está vivendo. Então, tudo está caminhando para essa parte, né, dessa parte híbrida, né? Assim, não tem mais fronteiras, então, eu acho que tudo está partindo para esse lado mesmo. Sim, e os temas? Como é que nós vamos ficar? Será que nós vamos poder trabalhar os mesmos temas? Esses temas vão ter que ser remodelados? Como é que vocês imaginam que vai ser isso aí? Eu acho que além da adaptação, digamos assim, do ambiente, acaba que os próprios temas também passam acredito, né, por uma certa adaptação, né, certa modificação ali para cada cenário ali, né? Então, acredito que, sim, já vai ter alguma adaptação, sim, nesse sentido. E assim, eu acredito, né, que a gente precisa ver com um novo olhar, né, esse novo mundo, pós-pandemia, porque passar totalmente não vai mais, gente. Esse vírus está aí, ele veio para ficar, então a gente tem que começar agora a agir pensando que ele veio para ficar. Então, como vai ser agora, daqui para frente, tomar as medidas cabíveis, as vacinas melhorando cada vez mais, a gente, né, melhorando também,
E assim, a tecnologia já estava aqui, ela sempre esteve aqui. E aí sempre foi falado, a tecnologia está aí, a tecnologia está aí. Só que no Brasil, o que acontece? A gente não tem, às vezes, igual vocês falaram, nossa, as desigualdades são muito grandes. Então, nem todo mundo tem esse acesso às tecnologias, mas ela estava aí. Então, agora, o que aconteceu? Bum! Ela Agora veio. está sendo mais Agora utilizada, né? ela veio obrigada, agora ela está obrigatória, ela veio para ficar. Inclusive, eu vou dar um exemplo dentro da minha profissão. Os professores, que muitos tiveram no início muita dificuldade de mexer com Meet, mexer com computador, mexer por quê? Gente, a informática, olha, né? Informática, olha, aula, olha, vídeo, olha, vamos tornar a aula mais agradável, igual a Gisele falou, vamos tornar a aula mais assim, assim. E os professores resistentes. O que aconteceu? Pronto, a gente agora é obrigado a trabalhar assim. Então, a partir de agora, a gente tem que olhar o lado bom da situação, não só coisas ruins. Então, vamos tirar o que não é tão, né? Vamos tirar uma coisa boa dessa história ruim toda que veio acontecendo. Nós podemos, o que a Laila falou, nos conectar com o mundo inteiro. A gente pôde apresentar a evangelização para pessoas que nunca tiveram acesso, né? E que agora estão tendo. Então, vamos olhar coisas boas também. Nós podemos nos reinventar, muitos de nós tivemos que nos reinventar, muitas pessoas perderam coisas, perderam parentes, perderam emprego, e aí vai entrar a questão dos temas, mas assim, a gente teve que se reinventar, né? Então a questão híbrida está aí, então escola, evangelização, então é daqui para frente. Vamos estudar, vamos nos capacitar cada vez mais e pensar que a tecnologia veio para ficar. Então, é daqui para frente. Vai ter lugar que tem mais condição, tem lugar, né? Veio também para nivelar. A gente veio também, as escolas particulares estão aí, ó, né? Tá tudo muito, né? E as escolas, mas assim, isso não vem ao caso, mas assim, né? A gente sabe que ela veio para ficar lá igual no nosso centro. A gente sabe que tem criança que mora em lugares muito, né, Gisele, muito pobrezinhos, e que são levados por outras pessoas, mas a gente sabe também que tem pessoas que têm isso, tem iPad, tem iPhone, então a gente sabe que está aí. Vamos. E aí, segundo, igual, né, vocês falaram, os temas não vão poder ser, vamos adaptar, não é sair do. Eu acho assim, é adaptar, é o que eu falei, né? Adaptar até a questão da inclusão. Ah, é reencarnação, encarnação. É você, né, também você mudar tudo, virar de cabeça para baixo. Não. Vocês têm um planejamento, vocês têm que seguir, igual a gente, professor, né? A gente tem um planejamento a seguir. Mas aí, de repente, vem um tema, por exemplo, Olimpíadas. Opa! Como encaixar as Olimpíadas dentro do planejamento, não é assim que a gente faz? A gente monta projeto de Olimpíadas, aí faz matemática na Olimpíada, geografia na Olimpíada, não é assim que a gente faz? Então, a evangelização, né, a gente vai ter, vocês vão ter que ter esse desafio, como introduzir essa questão, né, do desencarne em massa, né, dessa questão do perder o ente querido, de como questão dos pais que não têm o que comer, do desemprego, como encaixar isso dentro dos temas já estudados pelas crianças? Eu penso que... Do próprio isolamento, né, do isolamento, as depressões, as crianças que têm... ansiedade, transtornos que estão exacerbados, né, a questão igual o Glauber falou, doido para encontrar, né, os coleguinhas, né, os meninos não aguentam mais ficar na frente do computador. E como é que vai ser isso aí? A depressão, muita gente com depressão, muita gente com transtorno de ansiedade, como é que fala quando você fica com medo de não sair? Esqueci o nome. Pânico, transtorno do pânico. Não é verdade? Então... E é muito interessante, porque se a gente for na própria doutrina, a gente vai ver lá alguns pontos muito interessantes que eles colocam para a gente, que a espiritualidade coloca. Primeiro é que, pela força mesmo das coisas, nós vamos caminhar. Ou seja, a gente estava ali meio paradão, né? E aí vem uma pandemia e fala, gente, levanta e anda. Vamos buscar novas formas. É uma geração nova? Vamos entrar no mundo deles. A gente estava... Não, deixa a tecnologia do lado de fora, agora nós estamos na sala de evangelização. Não, deixa o seu problema do lado de fora, agora a gente está na sala de evangelização. Sendo que a evangelização é para preparar o homem de bem
para a sociedade. Então não tem como, é igual o Glauber contou para a gente, que eu achei muito bom. Ela viu a Laís viu, conta para nós, Glauber. A Laís viu um homem e pediu para você ajudar. Ah, é. Ela sempre faz esse tipo de coisa assim. Igual assim, às vezes para no sinal assim, é muito comum, às vezes tá uma pessoa ali pedindo, né, um dinheiro, alguma coisa assim. Aí ela sempre fala, papai, vamos levar para tomar banho lá na nossa casa e tal. Ou então, às vezes, a pessoa catando recicláveis, né? Uma vez também nós vimos uma pessoa assim, já de mais idade, assim, um homem, um senhor, carregando um saco assim grande com recicláveis, e ela queria que eu parasse de qualquer forma para ir lá ajudar e tal. E assim, é uma atitude assim, nobre, né, da parte dela, e assim, é difícil às vezes explicar que, infelizmente, nem sempre dá para a gente, né, vamos supor, levar uma pessoa para ficar com a gente em casa, tomar banho e tal. É complicado, né? E eu Assim, acho que é isso, né? Eu acho que a evangelização é isso. Claro que ela estava ali com o olhar de criança dela, que ainda é puro, em frente às questões sociais, sim, legais que a gente tem, né? Porque a gente isso. sabe que a gente não pode pegar todo mundo que está no sinal e levar para nossa casa, até pela parte legal que envolve a coisa. Assim, Mas além ela da inocência, né, assim, da criança e tal, assim, tem também o que ela aprende, igual eu disse, né, na evangelização, toda essa coisa. Então, ela sempre manda uma dessas, assim. A evangelização é isso, é fazer esse olhar mais sensível. Ela vai crescer com essa questão, lá na frente ela vai entender o porquê que o pai dela não pôde levar naquele dia. Mas o olhar para o outro ela já tem. Então ela já está sendo preparada para a sociedade. Porque quando ela tiver meios de agir com essas pessoas, ela já é um ser evangelizado. Igual a gente falou. O Carlos Eduardo vai ser um médico diferente, né? Ele tem um olhar evangelizado. Ele vai cumprir tudo que a profissão dele pede, dentro do legal que dentro das questões sanitárias que precisa, tudo isso. Mas com certeza muito mais humanizado. Então, a gente precisa dessa família para saber como que a gente vai saber que a Laís tem essa característica. Se o Glauber não falar para a gente. Como que a gente vai saber que o Gustavo tem as características dele se a Maria Elisa não trouxer? A Laila tem 4. Como que a gente vai saber dos 4 da Laila se ela não nos contar, né? Então a gente vai ficar trabalhando temas que às vezes não atendem a expectativa daquela criança. Ela quer saber como auxiliar, né? A sede de auxiliar. Então ela quer saber temas assim. Nesses momentos que eles vão voltar e vão trazer dores, né? Porque a gente fala assim, criança é criança, não é espírito. É um espírito que está ali, está passando pela pandemia, assim como nós adultos. A família está vivenciando situações que a gente precisa conhecer, para quando eles voltarem, a gente saber acolher não só a criança e o jovem, mas essa família. E lembrar que nós também vamos estar modificados. Nós também temos temas a ser trabalhados. Uhum. Sim. Aconteceu aqui em Coromandel um fato que eu achei interessante até comentar. Tinha um menino na evangelização, ele era pré-adolescente, agora eu não vou me recordar a idade dele, mas era entre 12, 13 anos por aí. E um belo dia, a mãe não vinha muito, né, na evangelização, a gente não tinha muito contato com ela, então seguíamos trabalhando os temas, né, do temário, e a gente também não teve diálogo com o adolescente, né, que também foi um erro nosso. E um belo dia a mãe veio desesperada que o menino não conseguia dormir, ele não dormia. Ele tinha medo, quando era à noite, desligava a luz, ele entrava em desespero. E aí, quando houve essa aproximação dos evangelizadores e a mãe, e aí eles começaram, né, a estudar para saber o que tinha provocado aquilo, né?
por que que ele estava tão agitado, por que que o sono dele estava sendo perturbado, descobriu-se que foi a forma como se trabalhou a desencarnação e o umbral, né? Então, isso provocou nele um medo perturbador a tal ponto que ele não dormia mais, ele não conseguia dormir mais, né? Então, aí teve que se refazer todo um trabalho para que ele compreendesse, né, que não era assim, ele não ia dormir e ia para o umbral, né? E ele não ia morrer e ia para o umbral, né? Que existe todo um processo, né, para que o espírito não obrigatoriamente fique no umbral, né? Então, assim, essa aproximação foi importante. Se ela já tivesse acontecido antes do tema ser trabalhado, né, nós evangelizadores saberíamos o quanto aquela criança era sensível a esse assunto, né, o quanto ele já tinha medo, ele já cultivava um medo, e aí a gente teria trabalhado de forma diferente. Então, como não houve, né, a gente teve que remediar o problema, né, mas poderíamos ter nos antecipado, né, e esse foi não erro, né, não vou falar erro, mas foi uma coisa que poderíamos ter feito, tanto a evangelização, exato, desatenção, né? Tanto a evangelização quanto os pais dele, né? A gente já poderia ter, desde o início, trabalhado de forma diferente. Então, com isso, a gente percebe o quanto a família deve fazer parte da sala de evangelização. Nós temos crianças dentro da sala de evangelização das mais variadas formas. Ah, é espírita, não pode ter medo de espírito? Como assim, criatura? Se aparecer um espírito aqui na minha frente, eu nem sei o que eu faço. Vou contar para vocês que senhora da Badia, sabe? É cada um no seu quadrado. Ah, mas você é espírita? Você tem medo de morrer? Você não tem, não? Então você me ensina. Porque eu vou te falar um negócio, eu ainda não sei o que eu vou encontrar de lá. Pois é, eu estava falando isso outro dia. Eu acho que o espírito, às vezes, tem mais medo de morrer do que o outro, porque ele já sabe do que ele fez, ele sabe da responsabilidade dele. Então, se alguém tinha que ter medo, era a gente. A gente está trabalhando isso em nós, né? Então, vamos trabalhar também no evangelizando na família, porque são assuntos que precisam ser levantados, né? São assuntos que a gente precisa trabalhar. Francisco Thyssen diz que foi até presidente da FEB, né? Até 90, quando ele desencarna. Ele diz que a evangelização é subir para Deus, né? Subir para Deus, mas também ir para a sociedade. Então, se esses assuntos fazem parte da vida deles, por que não estarem dentro da... Ah, não, mas a gente tem um temário a cumprir. Calma, gente. Vida eterna, né? Calma, gente. O temário, ele precisa ser aprendido, não cumprido. Aí eu tenho que dar 44 aulas? Espera aí, mas você conseguiu levar para aquela criança um entendimento profundo daquilo ali? Ela ficou satisfeita? Ficou, então vou passar para o outro. Mas se ela não ficou, vamos buscar outra forma de abordar o mesmo assunto. Isso é evangelizar. A escola formal tem essa dificuldade. Eles precisam cumprir o ano, né? Nós temos essa alegria de não ter que cumprir o ano e a gente trabalha como se tivesse. Então a gente deixa passar situações assim que às vezes a desatenção, né, nos provoca. E depois lá na frente a gente tem que buscar recuperar todo aquele tempo que a gente passou correndo, porque eu tinha que cumprir. Então, às vezes, a gente pensa assim, todos que estão na evangelização conhecem Jesus, gostam de Jesus, abraça Jesus. E a criança não quer. E a gente fica em desespero, como assim? Ela não quer Jesus? Sabe lá se ela já conheceu em outra vida Jesus? Isso são coisas que a gente precisa conversar com a família. Como que ele se sente quando você faz o evangelho no lar e lê uma parábola do Cristo? Ele fica agitado? Ele gosta? Ele chora? Será que isso acontece aqui? Né? Porque aí a gente vai saber, porque a gente não sabe quem eles foram, mas a gente tem indícios,
né? Aquelas, quando a codificação nos diz amar a tendência, a gente tem indícios também do que foram essas crianças e jovens. Exatamente. Então, na evangelização 2.0, vão se abrir novas portas e novas oportunidades, e uma delas é essa aproximação da família, a família dentro da sala da evangelização, quiçá a família se tornando evangelizador. Olha que maravilha, que oportunidade de ouro. Não sei, hein, Gisele, aqui hoje eu estou sentindo a vibração de dois Eu acho que a gente já tem dois aqui. Muito bom. Muito bom e muito conscientizadas já, gente. Olha que maravilha, não perde tempo, viu, meninas? Porque assim, a gente tem que pensar justamente nisso, né? As pessoas às vezes estão ao nosso redor e a gente fala, ai, tô com pouco evangelizador. Cadê os pais? Busca eles, convida, porque às vezes eles estão com vontade. Só que a gente esqueceu daquela dinâmica do dia a dia da evangelização, a gente esqueceu de chegar perto do Glauco e falar, Glauco, vem aqui, vem me ajudar hoje, porque a amiga faltou. E ele vai entrar e ele vai fazer, e ele sabe fazer, né? Então vamos convidar todo mundo que estiver ali, vem assistir conosco hoje. Claro que a gente sabe da realidade, de que às vezes as salas são pequenas, não dá para pôr todos os pais de uma vez, né? Mas quando a gente voltar, olha quem também sentadinho ali no banco marrom, né? No banquinho marrom e fala, vem, Glauber, pode entrar aqui. Convida, né? Um dia outro, e eles vão participando, as crianças vão participando, coloca um tema. Eles sabem falar, olha quanto tempo eles estão no salão assistindo as palestras públicas. Eles sabem, auxilia, leva o seu auxílio, chega perto e fala, eu te ajudo, pega, eu te ajudo, né? A gente foi assim, quando a gente entrou dentro da sala, o que aconteceu lá? A perna tremia, a gente suava, a gente quis sair correndo com aquela aula debaixo do braço. Foi assim, então não vai ser fácil para ninguém, né? Hoje a gente já passa menos mal, né? Fica nervoso, do mesmo jeito. Mas já sabe que é só fazer a prece e pedir a espiritualidade para ajudar. Então leva essa tranquilidade para a família também, olha... A gente também passa aperto, a gente também fica na dúvida, a gente também tem medo. Vem com a gente, junta com a gente aqui que a gente consegue construir. Mas convida, gente. Convida, conversa. Não fica amarrado naquela ideia que ele só vai me trazer problema, ela só vai me trazer problema, o evangelizador só vai me trazer os problemas. Chama todo mundo, né? Aquele que estiver ali só esperando vai chegar. E aí a gente vai ver uma nova evangelização, a gente vai ver uma nova casa espírita, porque a família vai se sentir tão acolhida, e esse é um grande papel da evangelização da criança e do jovem. É no primeiro lugar que a família chega às vezes. A família vem trazida pela mão da criança, a família vem trazida pela mão do jovem, e se ela se sente acolhida, ela vai participar de toda a casa espírita, mas com vontade. Não porque ela tem medo de ir para o umbral, mas porque ela quer fazer o bem. E aí a gente vai ter, sim, pessoas evangelizadas para o mundo. Exatamente. Ai, que delícia! Coração tá quentinho, tão gostoso. Adoro. Pessoal, vamos convidar, né? Convidar o pessoal, né, Gi, para colocar suas propostas de temas, tanto nesse YouTube que você está assistindo, quanto nas redes sociais Coromandel Espírita. Se vocês colocarem nas redes sociais, chega mais rápido na gente, né? Pode também nos acessar pelo @LailaDual lá no Instagram. Qual que é o seu, Gi? Passa aí para nós, por favor. Gisele Marques, JF. Vai lá, coloca. Eu quero ver o tema fulano de tal, que a gente vai dar um jeito de montar e trazer esse tema para vocês. A live é de vocês, por isso que vocês precisam trazer os temas. Senão a coisa não anda. Não. Convidar vocês. Eu acho que eu coloquei o negócio errado aqui, mas vai ele mesmo, viu? Para a live do mês que vem. Ó, mês que vem nós teremos esse moço bonito, marido da dona Gisele Marques.
falando para nós a mediunidade na evangelização. Como é que funciona, gente? Como é que lida com esse tema? Como é que acolhe a criança e o jovem? Como que a gente faz? Socorro, Marcelo Bonotto! Traga para nós a resposta. Ele está aí no chat, eu vi comentáriozinhos dele. Então, no mês que vem, no dia 18/9, às 19h30, já anota na agenda aí, já deixa separado o... Como é que chama? O que usa agora? Como é que é? Esqueci o nome da palavra. Eles falam, DEI sei lá do quê. É um negócio assim. Anota aí na agenda. Pronto, tá ótimo. E a gente se encontra. Faz bolinha no calendário. Isso, coloca aí no celular. Que mês que vem a gente está junto com esse tema mediunidade na evangelização. Mas aguardamos vocês também com os temas que vocês gostariam de assistir na live, né? Para que a gente traga cada vez mais temas importantes para evangelização. Mas, Laila, eu queria tanto um tema, mas isso só acontece na minha cidade. Como é que você sabe? Vai que acontece em outra cidade. Vai que um dia vai acontecer. Vai que já aconteceu e alguém tem a resposta para te ajudar. E aí? Traz o tema para nós. Eu gostaria, então, de pedir que os nossos amigos, os nossos convidados, façam as suas considerações finais. Vamos começar com o Glauber, que você que começou no início, né? Vamos lá. Bom, primeiro, queria agradecer pela oportunidade que vocês me deram de participar aqui. Com certeza, um bate-papo aí muito bacana. E, para mim, foi muito legal, porque abriu, assim, a visão, né? De uma visão melhor aí do trabalho que é realizado aí com os nossos filhos, né? E é isso, obrigado. E pode chamar mais vezes que eu gostei. Viu, gente? Entregou, chama aí. O menino tá pronto para o serviço. Não sei se eu tô pronto, mas pelo menos eu vou tentar. Eu também gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz e amei estar aqui, amei o bate-papo, amei essa live, passou muito rápido, nem queria que acabasse. A expectativa dela foi assim a melhor possível, foi atendida, né? Eu acho que a gente deu o pontapé inicial e plantou a sementinha, que é, né, no coraçãozinho de cada um que estava assistindo, e no nosso coração também, e igual você falou, estou pronta para o serviço, vamos embora, vamos começar, vamos lá, Tia Márcia, pode me chamar um dia desses aí que eu vou ajudar a fazer aula, tá bom? Eu gosto do negócio, só não sei se eu tenho muito, a gente arruma um tempinho, quem sabe, né, a gente arruma um tempo e vamos embora, que eu gosto, não sei se eu estou capacitada para isso, não, né, Glauber? A gente tenta. A gente estuda um pouquinho e tenta. Com certeza. O mais importante vocês têm, que é a vontade, o resto. Gigica? Vontade, disposição e alegria. A gente percebeu em vocês dois a alegria pela evangelização. O evangelizador é esse, aquele que se compromete, é o responsável, mas ele não perde a alegria, né? Porque as dificuldades vão vir como todo trabalho que a gente abraçar. Mas se a gente traz sorriso no rosto, a certeza no coração e a fé constante, a gente consegue. E para vocês dois que falaram que não estão prontos, ninguém nunca está pronto. Não sei se isso é uma boa notícia, mas ninguém nunca está pronto. Aí a gente lembra de André Luiz lá no Nosso Lar, né? Quando o trabalho está pronto, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O que é esse pronto? É prontificado. Prontificado vocês já estão. Então, mãos à obra. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigada a todos vocês que escreveram no chat, que participaram. A gente sentiu a vibração, né, Laila?
É muito importante ter vocês aí construindo com a gente a evangelização que a gente quer e que a gente precisa. Então, daqui um mês, mais ou menos, estaremos aqui de novo falando de mais assuntos de evangelização. Beijo para todos. Obrigada, Maria Elisa. Obrigada, Glauber. Imagina. Eu queria deixar aqui o meu abraço carinhoso para todos que estiveram conosco hoje. Faço minhas as palavras de Gi, de Glauber, de Maria Elisa. Foi uma alegria, uma felicidade estar com vocês. É sempre bom tratar dos temas que realmente fazem parte, né, da evangelização. E não ficar inventando, né? Ficar fazendo paçoca. E por isso que a gente precisa tanto de vocês desse lado. Porque é só assim que a gente vai conhecer as dificuldades de vocês, é só assim que a gente vai poder trazer esses temas, né, para a live. Eu queria agradecer a Maria Elisa, ao Glauber, foi uma alegria estar com vocês. Podem aguardar que vocês estarão conosco novamente, o nome de vocês está na agenda e nós Legal. não vamos apagar. Queria agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, no Facebook, Coromandel Espírita, Ame Monte Carmelo, Ame Patrocínio, Ame Patos de Minas. E no YouTube, Coromandel Espírita, Seridó Espírita, Rádio Portal da Luz e Web Rádio Fraternidade. Gratidão imensa por vocês estarem conosco. E deixar aqui o nosso abraço no coração de todos que participaram da noite de hoje, daqueles que vão ver a live depois, quando ela subir a gravação, e pedir que a Maria Elisa faça para nós a prece de encerramento. Eu gostaria de agradecer ao Senhor Jesus ao convite de estarmos reunidos aqui hoje, agradecer a presença de todos, as palavras ouvidas, participou quem precisava participar, as palavras foram benditas, as sementes foram lançadas, que a gente possa agora regar, né, a semente para que ela possa dar frutos, que os evangelizadores sejam protegidos, que sejam sempre abençoados, esse trabalho maravilhoso. Que todos que assistiram a live sejam abençoados, tenham um resto de semana bom, um início de semana bom, que o mês está terminando, que nos dê força e paz, saúde e paz para todos, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigada. Beijo no Obrigada. coração. Tchau, obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo.